Oi, oi, oi! Chegamos no 26º dia do nosso devocional Uma Nova História. Então, nesse dia, nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? O luxo da simplicidade. Nossa, doutor, o luxo da simplicidade parece algo contradizente, né? Mas fique conosco até o final do capítulo que eu vou te explicar que isso é possível. Para meditar, o contentamento é a riqueza que nenhuma crise consegue tirar. Versículo do dia. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6,6. Vivemos em uma geração que foi treinada para consumir antes mesmo de aprender a construir. As redes sociais transformaram aparência em sucesso, luxo em validação e comparação em estilo de vida. Muitas pessoas já não compram apenas porque precisam, compram para parecer bem diante das outras pessoas. Mas existe uma diferença enorme entre prosperidade e aparência de prosperidade. Porque há quem viva simples e tenha paz. E há quem viva ostentando enquanto afunda silenciosamente em dívidas, ansiedade e pressão financeira. Talvez uma das decisões mais inteligentes da vida seja aprender a viver abaixo do padrão que o ego gostaria de sustentar. A simplicidade não é pobreza, é maturidade. É entender que nem tudo aquilo que podemos comprar precisamos possuir agora. As decisões financeiras que hoje você toma estão construindo o seu amanhã silenciosamente. Vou repetir essa frase. As decisões financeiras que você toma hoje estão construindo o seu amanhã silenciosamente. Uma escolha impulsiva pode gerar anos de preocupação. Uma escolha prudente pode abrir portas para a liberdade. Viajar, comprar uma casa, ter um carro confortável, realizar uma cirurgia, construir patrimônio, nada disso é errado. O problema está em tentar viver tudo ao mesmo tempo, sem preparo. Por isso, a organização financeira é tão importante. Muitas pessoas não sabem exatamente o quanto gastam por mês. O dinheiro simplesmente desaparece. Pequenos excessos repetidos diariamente se tornam grandes vazios financeiros no final do mês. Existem pessoas gastando valores altíssimos com aplicativos de comida, né? Não precisa nem falar nome, né? Sem perceber que aqueles mesmo dinheiro poderia abastecer uma compra inteira do supermercado do mês inteiro. Porque o descontrole raramente aparece de uma vez. Ele cresce em pequenas escolhas não observadas. E existe algo que precisa ser entendido com clareza. Se você deseja prosperar financeiramente, precisa aprender a fugir dos juros ruins. Os juros podem trabalhar a seu favor ou contra você. Muita gente entra em financiamento sem perceber o verdadeiro preço emocional e financeiro que está assumindo. Lembro-me de uma pessoa próxima que desejava trocar de carro. Ela tinha 30 mil reais de entrada e financiou o restante em parcelas longas, com juros altíssimos. No começo, parecia acessível, parcelas que cabiam no bolso, mas no final, pagaria praticamente o valor de 2 carros para possuir apenas um. E talvez o mais doloroso seja perceber que, enquanto a dívida continua alta, o carro já começou a perder o valor. No mesmo instante que saiu da concessionária, revisão, seguro, manutenção, combustível, parcela. Então chegam os imprevistos, desemprego, doença, atraso nas contas. Muitas pessoas só percebem o tamanho da prisão quando já estão no meio dela. E aí começam os atrasos, a ansiedade e o medo de perder aquilo que passaram anos pagando. Infelizmente, isso tem acontecido cada vez mais, porque decisões emocionais quase sempre cobram preços financeiros altos. Agora imagine outro cenário. A mesma pessoa decide esperar um pouco mais, investe o valor que daria de entrada,
continua guardando mensalmente o valor que pagaria na parcela. Durante algum tempo, ela talvez não tenha o carro imediatamente, mas em troca ganha algo muito valioso: liberdade, sem dívida, sem juros abusivos, sem noites mal dormidas. E quando finalmente compra à vista, ainda consegue um desconto. Talvez o problema seja que vivemos em uma geração que perdeu a capacidade de esperar. Queremos colher antes de plantar, possuir antes de construir, mostrar antes de consolidar. Mas sabedoria financeira também é maturidade emocional. E entender que aquilo que parece lento hoje pode gerar paz. Mas sabedoria financeira também é maturidade emocional. E entender que aquilo que parece lento hoje pode gerar paz durante décadas, porque o que temos de mais precioso não é dinheiro, é tempo. E toda dívida longa consome anos da nossa energia, do nosso trabalho e da nossa liberdade. Muitas pessoas passam 5 ou 10 anos comprometendo grande parte da renda, apenas para sustentar um padrão que impressiona as outras, mas rouba a própria paz. A Bíblia diz que as pessoas perecem por falta de conhecimento, e isso também vale para a vida financeira. Você não precisa se tornar especialista em investimentos, mas precisa desenvolver consciência suficiente para não tomar decisões que destruam silenciosamente o seu futuro. Talvez prosperar tenha menos relação com ostentar e mais relação com aprender a viver com sabedoria. Porque existe um luxo que quase ninguém mostra nas redes sociais: dormir em paz, sem dever nada para ninguém. Então agora, eu quero que você escreva abaixo algo muito difícil. Eu quero que você escreva abaixo todas as prestações que você paga. Prestação de carro, prestação de casa, todos os valores fixos. Escola de menino, escola de outras pessoas, às vezes, que você ajuda a pagar, ou sua própria faculdade. Quero que você comece a ter uma consciência financeira. Liste abaixo, comece a escrever os valores, que às vezes nem você sabe os valores, né? Quer que eu te ajude? Pega o seu extrato do seu banco e do seu cartão de crédito e começa a anotar todos os gastos fixos, primeiramente. Listou todos os gastos fixos? Calcula quanto que você precisa ganhar por mês só para pagar as contas fixas. Depois, calcula quanto você está gastando com o aplicativo de comida por mês. Entra lá no seu iFood, anota todos os seus gastos com o iFood. Eu garanto que você vai se surpreender com o valor que você nem sabe o quanto que dá. Eu me surpreendi, eu vi que tinha mês que eu gastava mais de R$1.000 só de iFood. E R$1.000 é a metade do valor que eu gasto numa compra de mês lá para casa, que é eu e minha esposa e 2 filhos e o pessoal que trabalha lá em casa. Então, você vai se surpreender, né? E uma atitude que eu e minha esposa determinamos: ao invés de nós gastarmos R$1.000 com iFood, nós reduzimos para metade, para R$500. Não estou falando que você vai deixar de viver, ou que você vai deixar de encomendar por aplicativo. Estou falando que você vai começar a ter uma decisão mais consciente dos seus gastos, né? Gasto com roupa, gasto com supermercado, gasto com aplicativo de comida, gasto com Uber. Quanto que você gastou com Uber, com 99, com mobilidade, né? Às vezes, será que esse gasto já não é o suficiente para você comprar uma motinha elétrica, né? Ou então você começar a juntar esse valor para você dar uma entrada num carro para você. Então, tudo isso você tem que começar a somar para você ver qual o próximo passo que você pode dar. Em que você pode começar a economizar para você ter a vida que você quer ter, né? A conquista que você quer ter. Porque muitas das vezes a gente não consegue ganhar mais do que a gente já ganha, mas a gente consegue economizar mais. E você economizando mais, você vai conseguir guardar mais dinheiro. E esse dinheiro vai conseguir, a longo prazo, melhorar sua qualidade de vida, conquistar outras coisas. Tá bom? Essa é a dica do nosso capítulo. Que Deus abençoe e que você possa crescer e ter muita prosperidade. Um grande abraço.